podcast Conversas de Valor é um oferecimento de Target Data Experience. Há 20 anos transformando dados em valor. Grupo Risotolândia, levando alimentação de qualidade para mais de 550 mil brasileiros todos os dias. Conversas de Valor. Bem-vindo, bem-vinda ao 17º episódio desse podcast que eu sempre falo a você que está chegando aqui. Esse podcast foi concebido na pandemia a partir de uma construção de um grupo para discutir coisas boas durante a pandemia. Tomou forma a partir da apresentação do Grupo The Master, a produtora aqui, a Obra-Prima, e nós desenvolvemos esse projeto que eu tenho tido a grata satisfação de contar com apoiadores, no caso a Risotolândia e a Target, que tornam viável esse projeto, e contar também com convidados muito especiais. Esse 17º episódio é um episódio que eu tenho certeza que tem muito valor. Para me ajudar na condução desse episódio, eu convidei uma pessoa que já esteve aqui conosco, falando sobre mulher executiva, é uma CFO, é uma empresária, que é a Eneile Guimarães. Eneile, obrigado, viu, por estar aqui mais uma vez conosco. Prazer é meu. Imagina a satisfação. E a Eneile topou esse desafio, tem uma agenda super corrida, super concorrida, né? Para que a gente consiga trazer esse assunto da forma mais executiva e a mais com a maior relevância possível. A segunda pessoa que está aqui conosco, é o Nelson Ribeiro. O Nelson é um amigo de longa data, o Nelson tem uma carreira na área bancária, na área tributária, fiscal, e o Nelson é um exemplo que eu sigo, que eu sempre enalteço. Nelson, obrigado. Parabéns. O Nelson está concluindo agora a graduação em Direito, né? Falta uma semana. Que beleza, parabéns, Nelson, parabéns, né? O seu exemplo, assim, de voltar ao banco escolar é algo muito importante, né? A gente tem que estar sempre se reinventando, né? E eu tenho certeza que esse ciclo vai ser de muito sucesso, de muito sucesso. Amém. E você terá muito sucesso como um advogado. Conheço você de longa data, né? E você está perfeitamente, acho que casou como uma luva o curso para você. Parabéns, viu? Parabéns. Obrigado por estar aqui conosco. É um prazer. E a nossa convidada especial é a Mônica Cerqueira, que é de São Paulo. A Mônica tem uma trajetória assim fantástica. Eu vou me permitir, Mônica, ler aqui a descrição que está no seu LinkedIn. Ela possui formação em Ciências Contábeis pela Anhanguera, tem especialização em Gestão Tributária pela FGV, tem cursos de especialização em Cambridge e Harvard. Ela, inclusive, foi convidada a integrar o Conselho Consultivo da Harvard Business School Review, dado ao seu profundo conhecimento de temas centrais que moldam o futuro dos negócios. Isso é fantástico, né? A Mônica, ela é empresária, pesquisadora e é idealizadora da sistemática individualizada de análise de comportamento das empresas públicas e privadas, focando na promoção da liberdade e eficiência na gestão estratégica por meio da ciência de dados. Isso é uma poesia que você escreveu aqui no seu LinkedIn. É uma poesia, né? Você também é poeta? Que maravilha, que maravilha. Bom, então assim, o assunto que nós vamos trabalhar aqui chama-se, basicamente, o guarda-chuva é Compliance Fiscal e Tributária. A Mônica, ela é fundadora da Make the Way, é uma empresa que tem 12 anos de existência. Ela também trabalhou como auditora em algumas Big Four, né? E agregou esse valor à empresa. E ela hoje tem o cargo de CVO, Chief Visionary Officer, ou seja, é um profissional que pensa no futuro da empresa, imaginando como ela pode crescer e se destacar. Ou seja, a Mônica é uma pessoa, portanto, que traz ideias novas para a empresa todos os dias, né? Mônica, muito boas-vindas, viu? Obrigado por aceitar esse convite e você sinta-se em casa, viu? Muito obrigada, é uma honra. A gente vê, né, uma pessoa com tanta presença no que diz respeito ao âmbito da educação, tudo que você desenvolveu ao longo do tempo, ler, né, toda a minha trajetória, todas as aspirações, sonhos, né, no fim é sobre isso, sobre... Sonhos, né? Sobre exatamente, sonhos, né? Essência, legado, que é, obviamente, o motivo desse podcast, deixar aí
Algo é eterno. É por aí, é eterno, no fim é eterno, exatamente Então, muito isso. Né? obrigada Imagina, pela uma satisfação. Eu assisti algumas entrevistas suas, né? E uma me chamou muito a atenção onde você contou a sua história, né? Então, parafraseando uma grande entrevistadora que nós temos aí, uma comunicadora, né? A Mônica pela Mônica. Quem é a Mônica pela Mônica? A sua história, a sua trajetória? Bom, eu vim de um lar, eu sempre gosto de falar do contexto familiar, porque, na verdade, tudo que faz parte da nossa essência parte do pressuposto desse ambiente. E a Mônica, pela Mônica, é uma pessoa que... O amor pelo meu pai, eu acho que movimentou tudo que você viu no meu âmbito profissional e também pessoal. Então, eu acho que tudo que ele pôde fazer por nós somos em 4, sou a irmã mais velha. Então, meu pai, por exemplo, ele é pedreiro. E eu tinha muito medo de algo acontecer com meu pai, etc e tal. Então, esse amor despertou o amor profundo que eu tenho pela educação. A educação, para mim, é tudo na face da terra. Ela livra a gente dos véus, né? Ela transforma a gente num ser humano melhor. Então, a Mônica pela Mônica é amor pela minha origem, pelo meu pai, principalmente, foi um modelo de exemplo. A minha mãe também fez as contribuições dela, mas dizem que a menina é obcecada pelo pai, e eu acho que é verdade. Eu acho que a minha é, mas... Então, eu não sei, é algo assim. E o menino é com a mãe, então tá tudo certo. E ao longo do tempo, o que eu percebi? Que a oportunidade, acho que a gente sempre escuta isso, né? A gente tem que conviver sempre com 5 pessoas que estão além ou que elas representam aquilo que a gente quer ser. E eu tive essa concepção muito cedo. Então, com 16 anos, eu fui manicure, então peguei aquela época... Porque eu queria ajudar meu pai em casa. E depois eu entreguei panfleto, depois trabalhei numa recepção. E as pessoas, ao longo do tempo que eu fui conhecendo nesses steps da vida, elas abriram Desculpa, isso vai editar, né? Não, papo reto. Abriram, elas proporcionaram, elas... Isso, elas me deram a oportunidade de alcançar outras fases da minha vida. Então, Outros patamares, né? Porque assim, quando você principalmente está numa situação em que você está se desenvolvendo como pessoa, eu digo ali dos 16, que foi quando eu falei assim, tô ganhando meu primeiro salarinho aqui, até os 25, que eu considero que foi um período bem marcante na minha vida, às vezes eu queria ser publicitária, por exemplo. Eu fiz uma vez um trabalho na escola e eu tenho esse caderno até hoje. E olha para onde eu fui e eu sou muito feliz. Eu tenho muito amor e apreço para onde a vida me conduziu. Mas acima de tudo, além da vida, foram as pessoas. Então, quando eu fui recepcionista, uma cliente me convidou para ir para uma indústria de poliuretano. E foi quando eu tive contato com a Aeroditex. E aí lá eu fui convidada para ir para a Estapar, a empresa de estacionamento. Então sempre funcionou dessa forma. Por quê? Porque além da educação, você respeitar muito a oportunidade que as pessoas te dão, mas muito. É você abraçar aquilo e falar assim, poxa, olha isso, alguém está me estendendo a mão. Então eu tenho que valorizar isso, eu tenho que valorizar essa oportunidade. E tudo isso acaba chegando na conclusão da Mônica pela Mônica. Então, assim, eu acabo filosofando um pouco, porque eu gosto também, mas, assim, são pilares para mim que não tenho outra concepção do que eu sou se eu não olhar para esses pilares, entendeu? Entendi, super entendi. E você não faz ideia de como a sua história ela tem sinergia com a pessoa que está aqui do meu lado. A pessoa que está aqui do meu lado, ela tem uma discussão no LinkedIn e uma delas que ela coloca, uma das palavras que ela coloca lá, ela é acriana de origem. E ela coloca uma palavra lá que me chamou a atenção e foi por isso que eu a convidei para estar no primeiro podcast conosco e que falou sobre mulher executiva. A palavra que ele colocou lá foi sobre eu sou uma pessoa improvável, lembra disso? Isso, É a palavra que ela utiliza, né? E vocês têm uma sinergia muito grande por essa questão da improbabilidade, né? Sim. Eu também venho de uma família muito humilde, né? E devo muito à educação. Meu pai era carpinteiro também, né? Me ensinou valores. O que a gente leva para a vida são valores. E eu tenho um orgulho imenso
das minhas origens, né? Então, parabéns, viu, pela sua origem, por contar essa história. Enele, viu como é interessante essa sinergia? Sim, eu estava aqui pensando, né, que as pessoas costumam dizer que é uma coincidência do universo. Eu gosto de dizer que Deus une propósitos, assim. E na minha casa a gente tem muito claro quais são os nossos valores, assim. E a questão da educação é um dos nossos valores inegociáveis. Foi para mim, e eu acredito na educação como uma chave de transformação de vida, que pode fazer a diferença, que pode mudar o nosso contexto, né? E esse é um que é inegociável, mas também a honra à família, a nossa origem. Inclusive, falando de origem, eu tenho origem indígena, né? Eu sou do Acre, mas a minha ascendência paterna é de Manaus e minha avó paterna era de tribo mesmo. E foi algo que eu ressignifiquei na minha história muito recentemente, de uns 8 anos para cá. Porque até então eu cresci muito minorizando isso, né? Por ter crescido aqui em Curitiba, muito longe, então eu não honrava essa minha origem. E eu aprendi, ressignifiquei isso de tanto ter valor que semana passada eu fui visitar uma tribo lá na Bahia, isolada, totalmente, ninguém acessa lá. Justamente para me reconectar com essa questão da minha origem, do quanto eu valorizo. Então é muito bonito ver que temos sinergia nesse ponto, tanto da educação quanto da origem mesmo, de honrar quem veio antes de nós. No meu caso, minha avó foi uma figura muito importante na minha vida, uma mulher que em 1935 estudou quando mulher não podia acessar a sociedade, muito menos estudar, e acabou se aposentando como reitora da Universidade Federal. Então é bem bacana, né? Essa questão de como a influência de quem veio antes sobre nós acaba marcando valores e passos que a gente vai dar na sequência, além do terceiro que você citou, que é a questão do networking, das relações que geram valor, das relações genuínas. Para mim, networking é isso, não é sobre ser uma pessoa interesseira, mas é sobre ser uma pessoa verdadeira, real, autêntica, né? Que soma, que contribui. Tem sido muito isso a nossa relação, né? Exatamente. Espero que seja a nossa também. Mas é isso, né? De você ter pessoas que te conectam. Eu, desde que comecei a trabalhar com 14 anos. E as minhas primeiras oportunidades em finanças, em controladoria industrial e multinacional. Depois disso, todos os outros trabalhos que vieram foram pessoas que lembraram de mim e me conectaram com novas oportunidades. Então, isso que você falou de também valorizar e corresponder, que é corresponder com qualidade, entregar, com excelência, né? entregar a confiança. Honrar, né? Vem uma confiança atrelada com essas oportunidades. Vem também falar assim, eu estou depositando em você uma expectativa, marca, né? Sim. Né? Então, isso de honrar, fazendo um bom trabalho, sendo uma pessoa ética, trabalhando com excelência, entregando o que está sendo proposto, acho que é também um dos valores que tem permeado aí a minha história e o meu legado que estou construindo. Que bacana. E eu me sinto muito honrado de fazer pontes, né? Eu tenho falado sempre que minha vocação é fazer pontes sólidas e verdadeiras, né? O Nelson é uma ponte desse tipo, né? Aliás, o Nelson que me descobriu lá pelo LinkedIn, não foi? Foi eu. E a gente tem feito várias aproximações nessa linha, né? E invariavelmente não tem erro, né, Nelson? É impressionante, né? Porque é baseado em valores, em honestidade, em ética, em princípios, né? Sim. Maravilha. Mônica, conta pra gente. Você fundou a Make the Way, né? Acho que é o foco assim, do nosso bate-papo aqui, essa questão do compliance fiscal e tributário. Como é que foi o lampejo para essa empresa? O que você percebeu na formação, enfim? Parece que foi um projeto seu do MIT, não foi? A base científica para provar que é possível chegar onde a gente desejava naquele momento foi validada assim no MIT em 2020. E uma especialização de inteligência artificial. Porque a IA, ela existe desde a Segunda Guerra Mundial, né? Ela não é de agora é o boom dela em termos de, nossa, todo mundo tá falando virou, e tal. Né? Aí, nossa, vai vir lá o Exterminador do Futuro, tudo vai mudar. Aí o Elon Musk me solta aqueles robozinhos com cinto de texano e todo mundo, nossa, tá servindo um drink. Mas a fagulha, ela surgiu no momento que eu estava atuando como auditoria em tributos indiretos na Big Four. Quando eu passei pela Big Four, que foi a maior escola da minha vida, o que a gente percebe, né? Você tem lá os work papers, os papéis de trabalho, e todas as informações elas estão conectadas. E você precisa, obviamente, conduzir aquele report para um contexto que seja adequado, né, de acordo com a materialidade, o tolerável, materialidade, etc.
E o desejo de empreender e envolver tanto a tecnologia no processo surgiu quando eu estava em um processo de uma grande companhia que tem presença não só no nosso país, mas também em outros países. E eu estava em campo e tem uma coisa também que, para mim, é inegociável, é o aspecto de valor. Você precisa entregar o valor. E quando você pensa nessas características de segregar o que é material, o que não é material, etc., na minha cabeça, o que sempre ornou é que tudo é material, porque tudo é dinheiro. Então, esse olhar e esse respeito pelo momento, tô ali, tô numa organização, tô fazendo processo de auditoria e fazer testes ali pontuais, não era uma forma de valor na minha concepção profissional. Então, o primeiro lampejo que eu tive, assim, de, poxa, não é isso que eu quero para a minha vida profissional, foi levar para as organizações algo que trabalhasse uma concepção de algo tão árduo, que é o sistema e a forma como o governo exige aqui, principalmente, né, no nosso país, como tudo tem que ser cumprido, então os ritos, os manuais, etc. E como eu estava do outro lado, eu tinha, obviamente, a noção do nível de dificuldade, não só para achar informação, mas para compreendê-la e para colocá-la em prática. E aí, eu até gosto de pegar o exemplo da Joana d'Arc, porque, assim, eu acho que a gente, quando entra nesse desejo de transformar algo, criar algo, etc. e tal, tem sim um viés de revolução, e revolução é algo que guia muito as nossas tecnologias, porque elas são revolucionárias. Então, eu trago o exemplo da Joana d'Arc, porque ela pegou uma briga super jovem e quis, né, transformar tudo, e no fim ela teve um desfecho ali. Nada esperado, né? Nada esperado. Nada desejado, Nada né? desejado. E eu falei assim, meu Deus, eu vou mexer com isso e vai ser algo assim... É um vespeiro, né? Desafiador. Aí eu falei, agora que eu quero mesmo. Quando eu fui pensar nos processos, que tecnologia tinha que acoplar, qual era a melhor linguagem, etc. E aí eu fui atrás de alguns indicadores, porque até então eu era seletista, e quando a gente vai empreender, é aquilo, né? By myself. E eu já não morava mais com meus pais nessa época, etc. E aí é aquela história, parece que tudo acontece para você falar, te empurra assim, vai. E aí saí desse projeto de auditoria, teve um recesso, que a gente viajava muito, né? E aí nesse recesso acabou que eu perdi um voo. E aí quando eu perdi esse voo, eu fiquei no aeroporto refletindo e definindo o que eu ia fazer para minha vida, mas eu já tinha tido esse lampejo, esse desejo de inovar. E aí eu fiquei muito triste de não ir para o cliente, era um cliente no Rio de Janeiro, mas ao mesmo tempo eu falei assim, isso aqui é uma oportunidade. São sinais, hein? Isso é um sinal inequívoco, né? Inequívoco. E foi muito forte isso para mim, porque como eu perdi o cliente, o voo, né, etc., tinha que ser presencial, era contratual isso, perdi o voo, aí cheguei no escritório e pedi demissão. Pedi demissão, entreguei minha máquina, fui para casa. Eu obviamente não podia acionar nenhum cliente da base, etc. Tem toda essa... Tem todo uma... Exatamente. Sim. E eu tinha consciência de que tinha que ser tudo também ali, step by step. Não tinha mensurado o tempo de converter uma lead, que foi algo também muito desafiador. Quando você está ali no mundo certo, você fala, vou empreender... Claro. Você não chega na porta de alguém e fala assim, oi, eu tenho isso e tal, e não é assim, né? Ainda mais o intelecto. Quem é a Mônica, quando né? a gente vende o intelecto, você está vendendo algo intangível. O intangível, para ser vendido, você tem que trabalhar muito o coeficiente de valor, muito. E aí, nisso, que eu digo que eu sou de Gêmeos, eu falo, foi eu mesmo e a minha Irene. E aí eu peguei os WPs da época e eu não programava. E eu fui pesquisar Python, Java e tal, e comecei a brincar com os WPs, fiz algumas automações, e aí desenvolvi um sistema para trabalhar a recuperação de PIS e COFINS. E aí falei, vou procurar empresa literalmente na internet, vou ligar, vou vender, vou marcar reunião, e foi assim. O primeiro cliente foi em Santo André. Primeiro faturamento foi R$7.000, eu nunca vou esquecer, eu já estava assim no momento que eu falei, meu Deus, é isso mesmo?
E assim, foi fantástico. Cara, coragem e garra, né? É. Cara, coragem e garra. E aí, bacana, esse que cliente bacana. me indicou para outro, porque foi feito um bom trabalho, óbvio. E aí, toda a construção, ela foi orgânica, né? Foi isso, né? Aquele de grão em grão. Ou seja, e você tocou no vespeiro, você entrou no vespeiro, de Sim. cabeça, né? De cabeça. É vespeiro mesmo isso? Essa área que ela atua é vespeiro? É vespeiro, porque, bom, falando da cadeira de CFO, tá, gente? Vamos lá, que eu também sou empreendedora, mas nesse momento vou falar da cadeira de CFO. O que eu tenho visto, o que eu tenho sentido nesse mercado? Virou uma commodity, isso é um fato, né? Então, tem muita empresa no mercado, tem muita empresa vendendo que tem uma tecnologia revolucionária, mas que não tem tecnologia, que tem o que eu chamo, vocês vão me respeitar aqui, de lupa-lupa, que a gente chama, né? Que são várias pessoas trabalhando lá para fazer acontecer a metodologia, e tem empresas como a Make the Way, muito bem posicionadas, com uma estratégia e realmente com tecnologia, com ferramenta que funciona. Então, tem sido, claro, né? A gente, com a experiência, com o network, com os acessos que a gente consegue discernir muito bem o que realmente é do bem e o que não é. Mas o mercado está inundado de opções e de ferramentas também, de tecnologia, no sentido tributário, porque até acho que já extrapolou a conta aí já de empresas, o mercado também está saturado nesse sentido, com ferramentas e possibilidades para recuperação de crédito, e também para o que a gente estava conversando aqui anteriormente a respeito da varredura tributária, né? Que é fazer um cheque mesmo se está compliance, se o que foi feito até ali, se não está. Então, tem bastante empresa se colocando, e o CFO tem esse papel de tomar esse cuidado na escolha dessa ferramenta, dessa empresa, de que realmente seja algo que gere valor para o negócio, que faça diferença, porque senão vai ser mais do mesmo, senão é mais um investimento que não vai trazer o retorno esperado. Ou seja, acho que é a concordância de que existe uma proliferação de ofertas, né? Onde é que a Make the Way se diferencia nesse mercado, Mônica? Então, até pegando, né, todo esse contexto que a gente abordou até agora, o que acontece? Qual que é a prática usual? A prática usual existe uma dor, essa dor é o volume de alterações que a gente tem, é o dinamismo que é imposto pela prática, né, de governança pública, e esse dinamismo, ele acaba não tendo ali, as companhias acabam não tendo o mesmo nível de velocidade e de acurácia para tomar a decisão A ou a decisão B. Então, o que acontece? Hoje, o mercado, ele trabalha uma filosofia de que é legal ter essa dor e eu ter uma conduta de voltar a fazer, sei lá, os últimos 60 meses, que é o prazo que eu tenho legalmente para olhar para o meu passado. Aí eu olho, vou lá, faço, eu chamo de pergaminho, de casa, os relatórios. Uhum. A gente não é adepto na Make the Way com essa conduta de entrega, porque a conduta, o entregável, ser um relatório com sei lá quantas páginas, etc., o cara ainda vai ter tempo para ler e entender. Então, também foi um pilar de experiência do usuário que a gente pensou muito, porque a gente está lidando com uma curva de rio absurda dentro de uma organização. Então, o que a gente tem de diferente? A gente trabalha uma concepção de usar os dados do que já aconteceu para construir um analista de techs em cloud que vai auditar as suas operações em tempo real. O nome dela é MIA, é Machine Intelligence Artificial. Então, o que a gente fez? Toda vez que existe um recebimento ou uma emissão de uma nota fiscal, a gente não quer que a empresa viva esse movimento de voltar lá atrás e ver o que aconteceu. Porque a gente está falando literalmente sobre a sobrevivência, né, dessa empresa e etc. Então, o que a gente faz? A gente trabalha essa ideação no tempo presente, que a gente chama de make forward, que é a ideia de avanço e progresso. Então, eu diria que numa concepção absoluta, que nem a gente vê, eu tenho uma IA aqui que faz isso, uma que faz aquilo, etc. Você ter essa probabilidade de ter essa persona em cloud que vai trabalhar literalmente com o conceito de uma rede neural. Então, vai seguir os steps ali em termos de decisão, processamento de dados de um humano, porque existe uma conduta para você classificar um dado. Essa conduta, você pode usar uma tecnologia para isso e você acaba levando, de certa forma, leveza para um processo
que é árduo, é o vespeiro, etc e tal, ninguém quer, é uma área que é vista como custo, e a gente está levando ela para uma caixa de ativo. Estratégia. Exatamente. Então, o cliente, ele tem esse intangível, que é esse analista, ali assistindo as operações deles. E o que é mais fantástico, que para mim não tem preço, que eu até falo assim, tem até uma frase minha, que no fim a gente está vendendo a liberdade da empresa saber o que está acontecendo hoje e definir hoje, porque o que importa é o hoje. O passado é perfeito, ele já foi. O futuro, se a gente tem forecast para idealizar o futuro também, mas o presente ele é muito precioso. Então a gente também tem a formatação de guiar o usuário para aquilo que saiu no Diário Oficial hoje. E é muito interessante que a gente tem um sistema de navegação em que eu guio o contribuinte em tempo real para aquele contexto legal, e eu não guio ele no meu ambiente, eu guio ele no Planalto, na Fazenda. O que eu tô fazendo? O que a gente está fazendo aqui? A gente está criando contexto de liberdade atrelado a uma verdade absoluta. Quem impõe a verdade absoluta é o governo. Se você está parado por toda essa premissa, você está bem. E o que é estar bem? É ter o privilégio, e eu vou usar isso também, é forte, não vou negar que eu gosto muito de falar isso. A gente tem um sistema, aí eu vou entrar em viés, assim, de governança pública. A gente tem um sistema administrativo totalmente parrudo, né? A gente tem milhares de servidores, certo? E uma das coisas que acho que ajudou a ter muito lampejo de ideia e de realmente, assim, sair da caixinha e ir para outro mundo e tal, foi o seguinte cenário. Nós temos uma estrutura robusta de personas, né, ali os servidores que deveriam servir, e esses servidores, eles não ligam, não tem um hábito, a gente não tem um hábito de acolher o contribuinte, de ligar e falar assim, olha, eu tô aqui, sou servidor público, XPTO, eu quero te amparar nesse processo, etc e tal. Então, assim, no nosso país, infelizmente, nós temos a consciência da arrecadação, mas a consciência de ter um cenário mais proativo, mais pró-empresa, etc., a gente não tem. Houve o desenvolvimento da tecnologia, mas não houve o desenvolvimento de tecnologia e processos para fazer com que a gente tenha, né, esse acolhimento. Então, aí foi a última fagulha, porque ter o privilégio de um cliente ter uma notificação de alguma fiscalização por N motivos, pode ser ou não um auto de infração isso. Mas você observar que um caminho desse tecnológico demonstra que, às vezes, a tecnologia está tão aprimorada quanto o servidor. Porque ele também precisa se atualizar. E a gente já conseguiu provar por A mais B que o entendimento de um servidor estava embasado em uma característica legal que tinha sido revogada. Uma premissa. E o rosto do servidor, porque o nosso perfil de cliente, ele pode dar acesso. Estou passando aqui por uma fiscalização, dá acesso a todas as condutas, né, que a máquina te orientou e obviamente, teve também o sign-off do contribuinte, porque no fim é sobre o seu negócio, a definição final é contigo. E ver o rosto do servidor olhando para aquilo e falando assim... Sem saber o que fazer. Não, de certa forma eu tinha que falar, tô indo embora, desculpa. Mas mal. Assim, essa é a magia do que a gente entrega. Porque não é que a gente quer, nossa, mostrar culpados, acho que não é isso, mas assim, tá todo mundo no mesmo barco. Então, se uma empresa arrecada, ela movimenta toda uma economia, obviamente. E se o servidor tem esse emprego, o salário, tudo está atrelado a isso. Então, não tem jeito. Então, em termos de diferencial, é esse rito de experiência, é esse rito de preocupação, são essas concepções que a gente trabalha na Make the Way. Que bacana. Eu faço um paralelo com a Bicontrol Tech, que é a sua empresa, né? Como é que você vê esse cenário em termos do que você faz, do que você entrega na Bicontrol Tech? A similaridade que eu enxergo é a metodologia, né? Na Bicontrol Tech a gente tem uma metodologia analítica bem profunda e que tem a tecnologia como um diferencial
para somar junto com uma profundidade de metodologia contábil, de normativas, de FRS e CPCs, mas também sempre com um olhar de elevar a governança. Por quê? Quando eu falo de governança, eu estou falando de pensamento de futuro, de longevidade das empresas, de perenidade do negócio. E nisso, hoje, mais do que talvez sempre, a questão tributária tem sido um fator estratégico. Né? Então, costumo dizer assim que dentro do papel do CFO hoje, ter um tributarista e ter uma estratégia muito assertiva em relação a esse cenário todo de transformação que a gente está vivendo, de migração que a gente está vivendo, inclusive num tempo que a gente está convivendo com o modelo atual e com a chegada do novo, é bastante, até ponto de risco, né, de atenção de que essa empresa, através desse CFO, esteja bem posicionado. O que a Bicontroltec tem com isso tudo, né? Primeiro, que a gente tem uma metodologia analítica. Segundo, que a gente trabalha com governança e compliance, para que realmente essa empresa possa falar de futuro, cuidando do seu presente. É o que a gente fala de ambidestria, né? Que eu estou olhando e cuidando muito bem do meu presente para que o meu futuro aconteça da melhor forma possível e que ele seja sustentável. Então, a Bicontroltec trabalha hoje com isso, né? Dentro dos pilares de finanças, então, contabilidade, governança e tecnologia. A tecnologia, ela é o como? A gente utiliza SQL, Python, inteligência artificial. E vocês não têm o braço tributário hoje? Hoje nós não atuamos com braço tributário, a gente trabalha com parcerias no âmbito tributário. O que a gente faz é garantir para o cliente, através da nossa metodologia de dados e finanças, né, que ele está compliance. Mas para fazer a certificação, um relatório, um parecer, a gente sempre conta com um parceiro de tributário, que não é o nosso core. O nosso core é finanças em geral. Então, a gente trabalha, o nosso pilar central é controladoria, a estratégia de negócio, é trazer para o cliente valor no sentido de resultado, de gestão de resultados. E a parte tributária, inclusive para sentido de fluxo de caixa, muitas vezes ela é uma excelente estratégia, que muitas vezes não é diretamente operacional, mas que traz um respiro de caixa, um fôlego de caixa para dentro das organizações. Nesse gancho seu que você levantou, fluxo de caixa, né? Como que você, com a visão do CFO que você tem, que não é pequena, como é que você vê essa ferramenta no sentido de ajudar o fluxo de caixa, de ajudar o financeiro da empresa? Da minha percepção, o ponto mais importante aqui, o primeiro ponto, é compliance. É garantir que o que está sendo apurado, entregue, feito, está correto. Então, percebi que temos isso aqui. E o segundo ponto é a questão do tempo, que hoje, dentro das organizações e no papel de CFO, é algo muito importante para a tomada de decisão. Então, eu costumo dizer assim, se eu tenho um dado incorreto, ele vai me levar para uma decisão incorreta. Se eu tenho um dado correto e uma visibilidade limpa, que é muito do que também a Bicontroltec faz hoje, eu vou tomar uma decisão mais assertiva, mais eficiente, que é muito o que a gente fala. Então, nesse sentido, essa ferramenta e essa metodologia contribui para que a gente ganhe tempo, e tempo hoje como fator competitivo num contexto de complexidade de dados, de complexidade multi, né, que a gente tem política, a gente tem economia, a gente tem a nossa própria particularidade do Brasil de ter um sistema tributário que não é o mais simples, pelo contrário. É insano. É totalmente insano, é um manicômio, né? Então, nesse contexto todo, avaliando tudo isso, tempo é fator de competitividade. É dizer se eu vou estar aqui no mercado amanhã ou se eu não estarei. Então, quem tem os melhores dados para tomada de decisão pode fazer uma estratégia mais efetiva, mais eficiente. Então, para mim, esses dois pontos, a questão de estar compliance, que aí mitiga muito risco, inclusive de dispêndio de caixa, de pagar multa, de ser autuado, de ter uma infração ali, ou mesmo de poder alocar corretamente o recurso, né? Eu costumo dizer que em finanças um dos conceitos que eu mais gosto é o custo de oportunidade. Toda vez que eu decido colocar o dinheiro num lugar, eu estou deixando de colocar em vários outros. Então, se eu estou pagando uma multa, eu estou deixando de fazer investimentos, eu estou deixando de injetar dinheiro na minha operação, por exemplo, né? Claro. Então, essa questão é mas também a questão do tempo como um fator de potencializar a minha competitividade no mercado é um dos fatores para mim que são chaves aqui na conversa. Maravilha. Nelson, como é que você é o braço de negócio da Make the Way em Curitiba, né? Sim. Paraná e Santa Catarina, a geografia, né? Como é que você percebe hoje batendo nas portas das empresas para vender essa inovação? Olha, é uma questão bem interessante, porque durante muito tempo eu trabalhei exclusivamente com recuperação tributária. E é um
É um assunto que, até antes da nossa conversa aqui, a gente tocou nesse assunto que estressou. Realmente não tem mais espaço, né, no mercado para você se posicionar apenas como recuperação tributária. E quando você traz a ferramenta da Make the Way, antes você tinha vários inimigos dentro da empresa quando você fala só em recuperação tributária. E com a ferramenta da Make the Way você só tem aliados. Só tem parceiros. Só tem parceiros. Né? Aquele que primeiro te repelia numa recuperação tributária é o primeiro a te acolher e falar, poxa, você vai salvar meu lado aqui. Né? Então, eu acho que o grande diferencial, para mim que estou nessa parte de frente aqui no mercado do Paraná, é isso. Você só tem aliados e parceiros com a condição que a Make the Way nos oferece. Que bacana, que bacana. Bacana, é muito legal isso. Mônica, nós estamos assim já estourado o nosso tempo aqui em termos do estúdio aqui, né? Nosso papo vai longe, com certeza iria longe, né? Mas para onde que vai a Make the Way? O que você tem como visionária, né? CVO, né? Chief Visionary Officer, né? O que você tem como visão da Make the Way em relação ao que você planejou lá no início, o teu lampejo sensacional? O que você para frente? Para onde que ela vai? A primeira imagem que vem na minha mente quando eu escutei a sua pergunta é a seguinte: toda informação que hoje a gente tem acesso, todos os manuais, etc. e tal, a gente vai entrar numa configuração em que as características que determinam o crescimento, a expansão de determinada empresa, quais são as probabilidades dela. Então, você trabalhar realmente ideações e visões de futuro de uma forma muito correlata, muito consistente. Então, chegar, por exemplo, no seguinte aspecto: se eu vou ter uma operação, por exemplo, na Zona Franca de Manaus, não vale a pena só analisar que lá eu não tenho tributação, né? Eu tenho diversos incentivos, benefícios, etc. Não é só essa característica que vai determinar que a minha operação ela vai seguir um rito de crescimento fidedigno àquilo que a empresa almeja. Então, o que a gente observa? Por que a ciência de dados ela é tão importante e por que a gente também vê na mídia que ela é denominada o novo petróleo? A gente chegou no nível que a informação e como ela transita em todos os aspectos da nossa vida, ela conduz a gente de uma forma muito imediata para as nossas ações. Então, assim, pega um paralelo. A gente está aqui conversando, às vezes eu falo perto do celular, estou aqui com ele ligado, falo que gosto de sapato, entro em uma rede, está ali o sapato. Então, a Make the Way vai ocupar este espaço no meio corporativo. Então, vai chegar em um ponto em que essa ciência de dados, ela não só vai estruturar essa verdade absoluta, vai guiar, e a empresa vai conduzir as suas decisões e obviamente, vai entrar numa característica que a gente fala, ela vai voar, fly, porque não tem limite. E ao mesmo tempo, você usa essa massa de dados para subsidiar aspectos políticos. Porque, veja bem, hoje a gente tem uma concepção de fatos, de normas, atos, que às vezes favorece uma área de atuação, por hora não, de acordo com o que está acontecendo ali no aspecto de governança pública. Mas você ter formas e subsídios para conduzir uma opinião pública de outra forma, você acaba levando a consciência, a concepção dessa configuração em todas as casas, em todos os seres humanos, etc. e tal. Sim, sim. Então, hoje, se a gente for caminhar, entrar no supermercado e conversar com uma pessoa e tentar verificar se ela tem o discernimento do impacto tributário na vida dela, a gente sabe que esse indicador é bem baixo. É bem baixo. Então, a consciência e a configuração da Make the Way, a partir dessa visão de futuro, ela vai estar entrelaçada a essa concepção de valor no que diz respeito à base sólida de uma decisão significativa e material para uma organização.
que vai estar vinculada a aspectos de formação de opinião pública, então defender uma característica para o agro com base em dados. Não tem que ser uma decisão tomada sem dados, e hoje acontece isso. E acontece isso. Isso dói. Por que dói? Porque você está falando de uma pessoa que está dando tudo ali para plantar, para pôr comida na mesa de todo mundo. Então, se você for olhar, pegar... tem até uma lei que eu falo, a 160. O que ela trouxe para o agro e o que ela virou... Então, assim, eu enxergo, no aspecto de futuro, esse tipo de contribuição, que aí eu entro num desfecho de legado. E este legado, ele tem que estar atrelado à consciência de cada cidadão. Então, assim, a gente até discutiu um projeto para todos esses lugares que a gente tem grande tráfego de pessoas, a gente começar a trabalhar essa conscientização, porque vai estar atrelado na nossa escolha para, né, qualquer cargo, etc. e tal. Mas o mais importante é você ter ciência do impacto disso. A gente teve uma arrecadação histórica agora, né? 3 trilhões. Você tem saúde, você tem educação. Então é isso. A gente não tem. Não tem. Mas a gente tem dinheiro. Ó. Então, assim, com toda essa configuração, a conclusão é a seguinte. A gente quer desenvolver, aí eu estou dividindo um sonho realmente extremamente visionário, o sistema começo, meio e fim, em que toda vez que existe a arrecadação do imposto, você tem ali a mesma concepção de desenvolvimento de um blockchain, em que você, como cidadão, vai enxergar, por exemplo, a arrecadação da Volvo. Você vai saber para onde foi o dinheiro, né? E isso você... Esse é o maior sonho, meu sonho como empresária, porque eu vim de escola pública, eu já vi professor escrever em parte da lousa e a outra parte estava danificada, ou ditar porque não tinha giz. Você é um educador, você sabe muito bem, Sim, né, sim. desses desafios. E isso a gente só vai mudar a partir do momento que a destinação ela for correta. A destinação ela tende a ser correta pela forma que a gente processa o dado, pela forma como a gente doutrina e tem voz ativa para usar esse dado para impor e, obviamente, conduzir algumas coisas, porque, no fim, quem tem o controle é o cidadão, só que ele não está nesse nível de consciência ainda, grande parte da população. Então, você levar essa informação e educá-los, etc., eu quero ter o privilégio de envelhecer, entrar numa escola e eu saber entrar num site, até mesmo, sei lá, a gente não atende o B2C, mas a gente entrar nessa aplicação e enxergar realmente que aquela verba chegou naquela escola, naquele hospital, que cumpriu todos os ritos de compliance, que a gente não tem mais nenhum movimento ruim no que diz respeito à administração do que é arrecadado. Então, assim, o futuro da Make the Way é isso. Por isso que o nome da empresa é Make the Way. A gente quer construir esse caminho. Que bacana, que bacana. E eu vendo a sua resposta aqui, eu tô de frente para você aqui, vendo o brilho nos seus olhos, né? Então, esse brilho é típico das pessoas que acreditam, que têm fé no seu futuro, né? E eu quero, em nome da minha neta Alice, que acaba de nascer, te agradecer por esse propósito, por essa visão. Não, absolutamente, mas é bacana de ver pessoas jovens como você, né? Imbuídas desse propósito, dessa energia, né? Positiva, né? É ou não é bonito de ver isso, né, Nelson? Muito. Que tem mais cabelo do que eu, mas é mais branco do que os meus, né? É muito bacana de ver isso, né? Então, parabéns, viu? Parabéns pela missão, parabéns pela empresa, parabéns pelo que vocês estão construindo, né? Vocês realmente constroem o futuro. Obrigado, Enele, Eu que agradeço. pela vinda aqui, né? Eu tenho certeza que criou-se aqui elo entre vocês duas, né? Sim. Tem sinergia entre vocês duas, das histórias de vocês, das empresas de vocês, e eu quero agradecer pelo carinho, né? A Enele me trouxe aqui algo que é muito relevante para mim. Ela trouxe um Moleskine de presente da Bicontrol Tech e ela trouxe uma garrafinha d'água que tem a ver tudo com saúde, sustentabilidade, né? Obrigado, viu? Obrigado. Imagina. A Inene esteve conosco no episódio sobre mulher executiva. Estava aqui a Tânia Maranhão, estava aqui a Aline, né, que foi minha aluna, né? Nelson, obrigado, parceiro, por estar aqui, viu? Satisfação que você está na mesa conosco. E
A nossa amizade continua e temos muito estado pela frente, graças a Deus. Amém. Offline. Amém, né? Amém. Obrigado para você que nos assistiu. Make It Way está nas redes sociais, site, vai estar no rodapé desse Spotify, do YouTube, né? Sigam a Mônica Cerqueira, vale a pena. É uma pessoa que inspira. Parabéns, Mônica. Obrigada. Obrigado, Muito viu? obrigada. Obrigado. Obrigado, Neile. Imagina. Obrigado, Nelson. Obrigado. Grande abraço. O programa que você assistiu teve o apoio institucional da Target Data Experience e do Grupo Risotolândia.